Agora as informações do Cruzeiro com Emerson Pansieri. Bom dia. Bom dia pra você, Nath. Pra quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia, o Cruzeiro confirmou a contratação do lateral esquerdo Gabriel Rojas, jogador de 28 anos, estava no Racing, com o Cruzeiro pagando 6 milhões e pouco pro time argentino pra ter esse atleta a partir de segunda-feira, fazendo a intertemporada com os novos companheiros na Toca da Raposa. Deixa eu trazer até as palavras do Gabriel Rojas. Ele disse que as expectativas são altas, que o Cruzeiro é um clube muito grande, que a exigência ele sabe também que é muito alta, que ele tá feliz e espera estar à altura do Cruzeiro. Mandou uma mensagem para a torcida, que é um jogador que sempre vai deixar tudo em campo, ou seja, vai se entregar sempre ao máximo. Os atletas falam isso, né? Tomara que realmente seja tudo isso dentro de campo. Que vai ter uma atitude positiva, que ele é discreto e que ele é muito trabalhador. Os números do Rojas na equipe argentina chamam a atenção, né? São 141 jogos no Racing, 5 gols, 23 assistências. Ele deixou o torcedor muito chateado, né? No caso, o Racing tem uma torcida que é apaixonada, tá muito brava com a diretoria do time argentino, essa venda do Gabriel Rojas para o Cruzeiro. Bom pro time celeste, que agora tem o Kaique e tem o Rojas. Cruzeiro tendo uma lateral esquerda forte, com Gabriel Rojas confirmado e também com o Kaique permanecendo no elenco. Eu quero que você fale disso, Xará. Falo que o Cruzeiro vai ter uma lateral fortíssima, lateral esquerdo, para a sequência do Brasileiro e também Copa do Brasil e Libertadores. Independentemente da situação do Kaique, se vai ou se fica, o Cruzeiro foi muito bem ao mercado. O Pansieri falou aí da repercussão em relação aos torcedores do Racing com a saída do Rojas. Ele era o melhor jogador do Racing na atual temporada. Não estou dizendo que ele é o melhor do elenco, mas ele estava, em termos de desempenho, o melhor jogador da equipe. Então é claro que o torcedor sente. Assim como, caso o Kaique venha a sair, o torcedor do Cruzeiro também vai sentir a saída do Kaique, porque o Kaique tá jogando demais, né? Muito acima da média, um alto nível físico, técnico, um atleta que se desenvolveu muito em uma temporada e meia, defendendo e apoiando. Então, você não tenha dúvida. Do mesmo jeito que o torcedor do Racing sentiu a saída do Rojas, caso o Kaique venha a sair, o torcedor do Cruzeiro também vai sentir. Só que há uma diferença. O torcedor do Cruzeiro já tem a reposição. O do Racing, aí eu já não sei. O Bruno Alves, zagueiro, cria da Toca, né? Jogador que tem aí uma vivência na base do time celeste. O Bruno Alves agora vai vestir amarelo. É a cor do Norwich da Inglaterra. O Bruno Alves, então, sendo contratado pelo Norwich da Inglaterra, o zagueiro que deixa o time celeste. Era a quinta opção, né, do Norwich. O Bruno Alves era a quinta opção do Cruzeiro e aí viu como uma oportunidade a saída pro Norwich da Inglaterra. É um contrato com passe fixado, vamos dizer que é uma porta de entrada do zagueiro no futebol europeu, no futebol inglês especialmente. Tem muito a crescer no Cruzeiro. Ele começou a ganhar confiança com o antigo treinador hoje no Flamengo, o técnico Leonardo Jardim. Começou a ser colocado nas listas de atletas relacionados. Esse ano também relacionado pelo técnico Tite e agora ganhando essa oportunidade de ser transferido por empréstimo. Obviamente, o Cruzeiro também recebendo uma quantia por esse empréstimo do jogador e ele indo para a Europa. Cirilo. Como é que você encara esse momento em que o cara tá numa fase que precisa jogar, né, Edu? Bom pra todo mundo, né, Cirilo? Bom pro Cruzeiro, bom pro zagueiro, bom pro Norwich também. Vai jogar Championship, é uma divisão de acesso do futebol inglês, mas que tem um nível técnico muito bom, excelentes gramados para jogar, vai poder desenvolver bem seu futebol num país que exige muito. E eu acho que fica bom para todas as partes. Vai ter espaço, né? Espaço, minutos, já que no Cruzeiro não tinha muita perspectiva. Eu encaro dessa maneira. Dar espaço ao atleta, fazer com que ele se desenvolva e se desenvolver num grande centro é fundamental, ainda que não seja a principal competição do país, né? Não vai jogar a Premier League, mas a gente sabe que o nível da Championship é bom, principalmente para um jovem que está querendo desenvolver sua carreira. Vamos ver se o Cruzeiro vai recorrer a base, né, para também completar esse quinto zagueiro, porque dentro daquela linha que nós trazíamos aqui na Itatiaia, antes da Copa começar, o Cruzeiro está trabalhando com saída e reposição, né, nada de fazer muita loucura no mercado. Saiu um quinto zagueiro, era um jogador da base,
pode puxar algum jogador da base, obviamente aí dentro da perspectiva do treinador do Cruzeiro, do técnico Arthur Jorge, sentando ali com o Joaquim Pinto, sentando também com o Bruno Spindel, olhando com o departamento de futebol como um todo, para ver se algum atleta que está no sub-20 pode ganhar a oportunidade, ou se fica com o grupo que está sendo utilizado, que tem para a zaga o João Marcelo, o Vidalba, falei de 2 reservas, e os titulares Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. Mais uma lesão confirmada de ligamento cruzado no time feminino do Cruzeiro. O Cruzeiro já registra 6 lesões de ligamento em 6 meses no elenco feminino, hein? Tem uma matéria até bem legal no nosso centraldatoca.com.br, não legal no sentido de lesões das jogadoras, mas o levantamento que foi feito pelo Leonardo Jimenez no centraldatoca.com.br e detalhando todas estas lesões e o Cruzeiro com baixas significativas. A Paloma Maciel, que acabou sofrendo a ruptura do ligamento cruzado anterior na seleção brasileira e vai ser operada nos próximos dias. Antes aí da Paloma, o Cruzeiro teve a zagueira Tainara, a lateral esquerda uruguaia Laura Felipe, a Gabi Soares e as atacantes Ravena e Milene Fernandes. O Cruzeiro até deve dar um posicionamento muito em breve, porque de tanta lesão de ligamento cruzado anterior no time feminino, baixas significativas para o técnico Jonas Urias. No profissional masculino, jogadores aí aproveitando os últimos momentos das férias. 3 semanas, hein? O tempo até passou bem rápido em meio à Copa do Mundo. Hoje tem seleção brasileira pela 2ª rodada na Copa do Mundo, o jogo diante do Haiti, e aí, claro, a expectativa de que o Brasil possa vencer e somar 3 pontos nesta Copa do Mundo. Mas os jogadores do Cruzeiro, então, aproveitando esses últimos dias de férias, porque a retomada, ela vai ser feita a partir de segunda-feira na Toca da Raposa 2, com o Gabriel Rojas a cara nova. Já trouxemos até que o Cruzeiro pagou a primeira parcela, hein? Cerca aí de 3 milhões de dólares, o Cruzeiro pagando à vista ao Racing, e daqui a um ano tem que pagar o restante da contratação do lateral esquerdo, que assinou o contrato até o final de 2029. Nenhuma novidade quanto a Kaique. Negociação segue travada com o futebol italiano. O Como mantém o interesse, o Como busca outras opções, mas o plano A do time italiano é o Kaique. Se não conseguir destravar essa negociação, muitos dias ainda para resolver. A princípio, o Kaique se reapresenta normalmente a partir de segunda-feira na Toca da Raposa 2, e vamos ver como a diretoria vai trabalhar ainda neste mercado. Claro que não ter reforços, aliás, somente o Rojas na segunda-feira na reapresentação, não significa que o Cruzeiro não vá buscar mais peça, pensando em reforçar o time para a sequência da temporada. O Cruzeiro segue trabalhando nos bastidores, movimentando o mercado da bola, e também, antes dessa reapresentação do elenco no dia 22, na próxima segunda-feira, o Cruzeiro também vem tentando costurar alguns acordos com outras equipes brasileiras para a disputa de 2 amistosos nestes 30 dias que o Cruzeiro vai ter de preparação. Essa é uma ideia do Departamento de Futebol do Cruzeiro e também da comissão técnica do clube, por conta desse grande período sem jogos, né? O Cruzeiro ficando aí praticamente 50 dias sem jogos, 20 dias de férias, mais 30 dias aí de preparação. O Cruzeiro estuda fazer alguns amistosos e também já conversa com alguns possíveis adversários, um deles o Grêmio. O Cruzeiro vem conversando com o tricolor gaúcho, vem costurando um acordo para que esses amistosos sejam aí disputados. Um com o Grêmio e outro, o Cruzeiro estuda ainda outro clube brasileiro, alguns nomes em pauta, mas sem confirmação ainda de quem o Cruzeiro vai disputar estes amistosos aí nessa preparação do elenco do Cruzeiro, mas também as movimentações de mercado seguem. E dentro dessas movimentações de elenco também, o Cruzeiro aguarda nos próximos dias uma nova proposta do Krasnodar pelo Christian, porque o clube russo segue interessado no camisa 88 do Cruzeiro.
o Krasnodar já tinha feito uma proposta na casa de 7 milhões de euros pelo jogador. O Cruzeiro achou o valor muito baixo, considerou o valor muito baixo e tem um preço estipulado para que possa começar a abrir conversas para a negociação desse atleta, que é 10 milhões de euros. Se chegar uma proposta nessas cifras, o Cruzeiro sim topa de fato abrir conversas para negociar o Christian ao clube russo. Não é um jogador que de certa forma está na lista de saídas do Cruzeiro, a gente não pode falar dessa forma, mas se chegar uma cifra dentro disso que o Cruzeiro pensa, aí sim, é claro, o clube pensa nessa negociação, porque o Christian foi um jogador que o Cruzeiro adquiriu junto ao Atlético Paranaense no ano passado por cerca de 4 milhões de dólares. Chegar um valor nesse nível, é claro que o Cruzeiro pensa sim em poder negociar esse jogador. E também, falando sobre chegadas, nos próximos dias, o Cruzeiro deve enviar uma proposta oficial ao Los Angeles Galaxy para a contratação de Gabriel Peck. É um atleta que o Cruzeiro está muito interessado, um atleta já identificado pelo Cruzeiro há muito tempo, interessa muito o Arthur Jorge, e dentro daqueles jogadores que o Cruzeiro busca na janela, que a gente já trouxe por aqui, 2 atacantes, um beirada e um centroavante, e também um zagueiro, o Gabriel Peck é esse principal nome para atacante de beirada. Esse principal nome que interessa ao Cruzeiro no mercado, dentro desses 10 milhões de dólares que o Los Angeles Galaxy pede para negociar o jogador, o Cruzeiro vai fazer aí uma proposta oficial aos americanos para tentar a contratação de Gabriel Peck ainda nessa janela de transferências, que se abre só no dia 20 de julho. Tá? Gente, a saída do Christian, ruim, caso eu aconteça. Acho ruim, eu acho bem ruim. Caso aconteça. E nós estávamos falando até de valores segurar, aqui. Cara, né? Mas é difícil segurar, seu Jota. Um jogador de 25 anos, oportunidade de jogar fora do país, 10 milhões de euros. É difícil segurar. Às vezes também é a oportunidade de fazer girar. O Christian veio por quanto? Você lembra, Cabido? Por quanto o Christian veio? Não lembro. Eu acho que vou puxar isso aqui. 3... mas foi nessa casa aí de... Quase 3 milhões de euros, uma coisa assim. Junto ao 2,700, uma coisa assim. Não ficar no achismo. O grande ponto dessa história, na minha opinião, é que o Christian já está completamente adaptado, né? A gente já conhece, já sabe como ele funciona. As minhas críticas a ele é sempre que o Cruzeiro precisa de uma coisinha a mais, de uma faísca de um pouco mais de talento, o Christian não vai te entregar isso. Agora, que ele é extremamente regular e ele ajuda basicamente em todos os jogos, eu não tenho dúvida, né? Agora... Cara, importantíssimo. Importantíssimo. Como eu discordo um pouco do Henrique quando ele fala que sair para jogar no futebol fora do país. Ele tá indo pra Rússia. Ou seria pra Rússia, no caso, né? Krasnodar. Não sei. Enfim. A Rússia em breve vai disputar aí. Vai acabar o bloqueio. Vai acabar o bloqueio. A disputar os torneios. Na mesma resenha do que eu fiz do Kaique, assim, tirando a vontade do jogador, porque aí ela influencia muita coisa. Você tira o Christian por 10 e traz o Peck, por exemplo, por 10. Vale a troca? Eu tenho dúvida, apesar de serem características bem diferentes. Mas dois são jogadores que brigariam pela mesma posição no campo. Aquele lado direito ali, ou o lado esquerdo. Você fala até questão de valor também, ponta. né? Não, tô falando exatamente de valor. As características são diferentes. Mas a posição e o valor, posição que os dois estão jogando em campo hoje, e o valor igual. Vale a pena? Saída do Christian para a entrada de um Peck? Muda a característica eu também, acho né? arriscado. Pode até dar certo, mas eu acho arriscado um jogador, como o Cabido falou, que já está adaptado, um jogador que é titular do time, para um Peck que não tenho absoluta certeza que ele vem para ser titular absoluto. O Christian tá registrado aqui, 4 milhões de euros que o Cruzeiro pagou. Cara, em 1 ano e meio, você colocar no bolso... 4 milhões? 4 milhões. Você colocar no bolso mais que... Você recupera o seu investimento e ainda ganha, cara. Então, assim, você vai botar 6 milhões no bolso. É que não, pensando friamente na matemática, numa engenharia, ok. Eu acho que quando vale a pena. O pensamento do torcedor vai muito além disso. Claro, mas aí não vai só do dinheiro, né? Eu falo isso do vale a pena desde que o Cruzeiro vá buscar alguém para repor a saída do Christian. E pensando também, a gente falava um pouco sobre isso nos últimos jogos do Cruzeiro. O Arthur Jorge, ele já vinha ensaiando um pouco jogar com 2 pontas. Sim. Não com um meia aberto e outro um ponta, como o Arroio. Em alguns jogos ele tentou Arroio e Sinisterra, Kenji Arroio, Kenji Sinisterra, até o Bruno Rodrigues já foi experimentado com outro ponta. Eu acho que na cabeça do Arthur Jorge, até pelo que ele fez no Botafogo,
na cabeça dele ele planeja colocar 2 pontas. Porque ele tem Gerson e tem Matheus Pereira para jogarem por dentro. O Romero para segurar um pouco mais, mas também atua por dentro. O Caio Jorge, que é um cara de mobilidade. Ele precisa dar amplitude para o campo. E trazendo amplitude para o campo, ele pode ter um time com 2 pontas mais agressivos, mais do drible, da linha de fundo. O Christian é um cara que naturalmente vai jogar mais por dentro. Então não sei nem se o Christian na cabeça do Arthur Jorge a longo prazo se manteria nessa posição. Por mais que o Christian entre naquela mesma resenha que era o Lucas Silva há um tempo atrás. Todo mundo imagina um Cruzeiro titular, o Christian sempre era o primeiro a sair. O pessoal na jornada sempre falava que o Christian era o caramelo, né? O cachorro caramelo. Ninguém dava o valor que ele realmente tinha, porque ele sempre estava ali no time. É um cara que te entrega muitos gols. Mas é uma boa proposta, CJ. Eu acho que chegando... Não a proposta, né? A proposta são 7 milhões. Mas chegando nesse valor de 10 milhões que o Cruzeiro está pedindo, de acordo com o Arthur, eu acho que é interessante fazer o negócio. Bom dia, pessoal. Finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa o like antes de sair do vídeo, eu peço com muito carinho. Ajuda demais o canal, vocês sabem disso, tá? Muito importante pra gente. Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que é cruzeirense, tá? Fica o meu convite aqui pra você tá aí se inscrevendo no canal, tá bom? Ative também o sininho de notificação. Toda vez que sair isso aqui do Cruzeiro, o YouTube vai avisar vocês, tá? E deixe seu like aí também. Seu like é muito importante, ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Então... fique aí à vontade para estar ajudando aí o canal, tá bom? Fique à vontade aí, convido vocês, claro, a estar olhando o canal, tá? Para vocês verem que aqui só trazemos notícia do Cruzeiro. E fique à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação ao mercado da bola aí do Cruzeiro, né? Saídas e chegadas, né? Essa apresentação oficial aí do Rojas. E também a possível saída de Kaique. E tem o Bruno também, né? O Bruno e o Christian também. Então tem muita coisa aí para o Cruzeiro movimentar no mercado. O que vocês acham em relação a isso? Deixa aí seu comentário, a gente quer saber, tá bom? Muito obrigado aí pela sua companhia. Ficaremos atentos às notícias lá fora. Qualquer novidade a gente volta aqui e atualiza o canal para vocês, tá bom? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.